Mesopotâmia. A Mesopotâmia foi uma das grandes civilizações da antiguidade e o próprio nome Mesopotâmia, aqui que a gente pode observar, significa terra entre rios. Aqui, essa parte aqui de marrom, eu fiz justamente o mapa da Mesopotâmia, tá? Aqui era a civilização da Mesopotâmia, nesse ponto, e ao redor da Mesopotâmia a gente tinha dois grandes rios, tá? Que foram os rios Tigre e o rio Eufrates, tá? Esses dois rios, eles foram muito importantes para o desenvolvimento do crescente fértil. O que foi o crescente fértil e o que é o crescente fértil hoje? O crescente fértil ainda existe e ele está situado justamente naquela região do Oriente Médio hoje, onde está a Síria, o Iraque, aquela região ali, tá? E aqui embaixo, essa figura aqui que eu desenhei, essa meia-lua, significa justamente o crescente fértil, tá? No mapa, a parte onde a gente vai ter uma maior irrigação, onde a gente vai ter um maior desenvolvimento devido ao solo naquela região, naquela época também, que influenciou bastante, é justamente no crescente fértil. O nome crescente fértil é justamente pela lua crescente, ó, que está formando, tá vendo? Por isso o nome crescente fértil. Quando a gente falar também de Mesopotâmia e de qualquer outra sociedade da antiguidade, a gente tem que pensar na pirâmide social. A pirâmide social nessas sociedades eram extremamente importantes e elas iriam determinar a economia daquela sociedade, tá? Na pirâmide social da Mesopotâmia, as pessoas mais ricas eram os sacerdotes, que eram quem comandavam justamente toda aquela sociedade e ficavam com a maior parte das riquezas. Logo abaixo a gente vai ter os aristocratas, que os aristocratas eram justamente as pessoas letradas. Eram as pessoas que conseguiam ler e escrever. Logo abaixo aqui a gente vai ter os militares, que toda a sociedade também da antiguidade a gente vai ter os militares, que serão no caso os soldados, entre aspas, né? Que eles vão defender e vão participar ativamente de guerras daquelas regiões, porque todas as civilizações, a gente vai ver um pouco mais para frente nas próximas videoaulas, elas vão acabar tendo vários embates e eles precisam defender as suas próprias terras, as suas próprias regiões, e eles precisam dominar. Bom, logo depois a gente vai ter os comerciantes, né? Que os comerciantes serão aqui, ó, a última classe social de peso da Mesopotâmia. Como assim de peso? Vão ser a última classe social que vão ter dinheiro, tá? Todos esses aqui acima, ó, eles vão ser bem ricos e eles vão ter bastante dinheiro. Claro, o sacerdote com maior, tá? Os comerciantes, eles comerciavam várias coisas, principalmente várias coisas em artesanatos manufaturadas, que as coisas manufaturadas significam coisas de artesanato, tá, pessoal? Abaixo aqui, e as classes menos favorecidas, a gente vai ter justamente aqui, ó, os artesãos. Os artesãos eram pessoas mais pobres e esses artesãos aqui, ó, dessa parte da classe social, eram que faziam os produtos para os comerciantes venderem. E os mesopotâmicos, eles também vão fazer uma grande influência na navegação marítima também, tá, gente? Mas o desenvolvimento marítimo, a expansão marítima não vai vir pelos mesopotâmicos. Mas como vocês conseguem perceber aqui, ó, a Mesopotâmia estava aqui, então eles já conseguiam dominar um pouco das travessias dos rios e tal. E aí eles também já utilizavam esse rio aqui justamente para o crescente fértil, porque com o rio eles conseguem plantar. E naquela região o clima era meio desértico. Então, onde não tinha água, eles não conseguiam sobreviver. E a Mesopotâmia foi um lugar ideal para eles conseguirem sobreviver devido à grande quantidade de rios e o solo rico em substâncias que iriam propor uma maior diversidade e uma maior economia para aquela sociedade que iria viver principalmente da horticultura, né? Bom, aqui a gente também vai ter os camponeses, que eram pessoas bem pobres da sociedade da Mesopotâmia, tá, gente? E aqui embaixo a gente vai ter na base social os escravos. Os escravos eram geralmente pessoas aqui na época da Mesopotâmia, eram pessoas geralmente que elas eram capturadas, eram prisioneiros de várias guerras, ou então nativos que eles encontravam perambulando por várias regiões, ou então que cometiam algum desacato contra os sacerdotes. Então, quem mandava em tudo na época da Mesopotâmia eram os sacerdotes, tá, gente? Então, a gente não pode esquecer dos sacerdotes, tá? Bom, a Mesopotâmia também foi uma grande região
que eles utilizavam uma coisa chamada de religião. Era uma sociedade que também era movida à religião ali de crenças do Oriente Médio que às vezes até hoje ainda são conservadas, tá? E isso aqui que eu estou desenhando aqui é uma coisa similar a um zigurate. O que, que é um zigurate? Zigurates são templos que eles faziam justamente assim, ó, parecidos com pirâmides, tá? Mas não eram aquelas pirâmides que a gente conhece, não é esse tipo de pirâmide assim que eles faziam, tá? Não é esse tipo. É esse tipo aqui de pirâmides, ó, em degraus, estão vendo? E aqui no em cima a gente teria um templo. Esse templo era justamente no alto para poder propor um local mais próximo do céu, onde eles acreditavam que os deuses deles estariam. E esses zigurates, eles eram feitos justamente para poder demonstrar poder dos sacerdotes que a gente tem aqui e também para poder manter o equilíbrio social, para poder manter justamente uma economia rotativa da economia da Mesopotâmia, do dinheiro que rodava naquela região. Então, essas pessoas aqui iam para os zigurates para poder rezar, para poder orar para esses deuses da Mesopotâmia, tá? E a arquitetura também, nessa época da Mesopotâmia, se desenvolveu bastante, tá? A gente teve o desenvolvimento de alguns começos de civilizações que remetessem a um pouco à época medieval, mas ainda não foi aquele avanço muito grande, mas a construção de vários tijolos, assim, salientados em suas construções, que a gente pode sempre observar, tá? Então, o começo de tudo que a gente conhece de arquitetura e tal foram se desenvolvendo nas grandes civilizações da época antiga da história, e principalmente na época da Mesopotâmia, tá, pessoal? A gente se vê na próxima videoaula que a gente vai falar um pouco mais sobre outras grandes civilizações.